Bom, terceiro ano do ensino médio, essa daqui é a aula 14, tá? Então, do material do Currículo em Ação. E vamos finalizar aqui esse material referente ao terceiro bimestre. Título deste material: A Aventura de uma Geração, 1968, o ano que não terminou. Conteúdo: a contracultura. A atuação político-cultural das juventudes na década de 1960 a partir dos eventos de maio de 1968. Objetivos: analisar as concepções políticas e culturais trazidas pela cultura juvenil a partir da década de 1960. Investigar as influências e os desdobramentos de maio de 1968 no Brasil e no mundo. Bom, terceiro ano do ensino médio, essa daqui é a aula 14, tá? Então, do material do Currículo em Ação. E vamos finalizar aqui esse material referente ao terceiro bimestre. Título deste material: A Aventura de uma Geração, 1968, o ano que não terminou. Conteúdo: a contracultura. A atuação político-cultural das juventudes na década de 1960 a partir dos eventos de maio de 1968. Objetivos: analisar as concepções políticas e culturais trazidas pela cultura juvenil a partir da década de 1960. Investigar as influências e os desdobramentos de maio de 1968 no Brasil e no mundo. Agora a leitura da sessão foca no conteúdo. O ano que não terminou. Os nossos heróis são os jovens que cresceram deixando o cabelo e a imaginação crescerem. Eles amavam os Beatles e os Rolling Stones, protestavam ao som de Caetano, Chico ou Vandré, viam Glauber e Godard, andavam com a alma incendiada de paixão revolucionária e não perdoavam os pais, reais e ideológicos, por não terem evitado o golpe militar de 1964. Era uma juventude que se acreditava política e achava que tudo devia se submeter ao político. Uma simples arqueologia dos fatos pode dar a impressão de que esta é uma geração falida, pois ambicionou uma revolução total e não conseguiu mais do que uma revolução cultural. Arriscando a vida pela política, ela não sabia, porém, que estava sendo salva historicamente pela ética. O conteúdo moral é a melhor herança que a geração de 1968 poderia deixar para um país cada vez mais governado pela falta de memória e pela ausência de ética. Ventura, 2018. A geração de 68, um balanço. Alguns estudiosos fizeram balanços sobre a geração 68. O jornalista Zuenir Ventura, com seu livro De Memórias e Histórias sobre o Período, mostrou os horrores de um tempo em que os direitos políticos, sociais e individuais foram retirados. Seus personagens foram vistos como heróis. Alguns deles se tornaram famosos, mas a maioria era anônima. No entanto, outros autores fizeram um balanço menos idealizado dos fatos e dos personagens do período. Vejamos outros olhares. Marcelo Ridenti, sociólogo e professor da Unicamp, defende a ideia de que os artistas e os ativistas da esquerda acreditavam num romantismo revolucionário, como se houvesse um povo autêntico, puro, a ser revelado pela arte e despertado para fazer a revolução. O aparato repressor do Estado ditatorial destruiu esse projeto e muitos desses revolucionários morreram. Outros tantos artistas e ativistas passaram, cada vez mais, a se enquadrar no sistema capitalista, como disse a canção Como Nossos Pais de Belchior, interpretada por Elis Regina. Parte da esquerda que resistiu, que atuou na redemocratização, e que ainda é atuante, ficou na luta por direitos e pela democracia, e não mais pela revolução. Marcos Napolitano, historiador e professor da USP, autor que vimos em aula anterior, argumenta também que a maior parte dos artistas, dos políticos e dos sobreviventes da oposição ao regime militar, enquadrou-se ao sistema, ajudando os veículos de comunicação em massa a crescerem. Nesse sentido, se a geração de 68 mostrou a importância da luta e do autossacrifício em nome de um ideal, também mostrou que esses movimentos, da luta armada à arte, tiveram seus limites. Leiam as fontes nos slides a seguir e criem uma lista de argumentos, mostrando
Como os jornais retrataram o golpe militar. 2. Qual foi o papel da imprensa durante a ditadura? Registrem suas análises. Fonte 1. Como se constrói uma narrativa? Tratando-se, por princípio, de violação à liberdade de expressão, direito essencial e elementar da democracia, atingiu a imprensa de maneira diferenciada uma vez que o termo refere-se a um conjunto muito amplo e variado de órgãos de informação. Assim, se a censura serviu para cercear periódicos de grande circulação como Última Hora e Correio da Manhã e os da imprensa alternativa ou nanica, como Opinião, Movimento, Em Tempo, Pasquim, igualmente foi útil a muitos outros para calar aqueles que veiculavam posições contrárias ao regime ou à ordem capitalista. A censura, assim, desempenhou papel fundamental na implantação e na consolidação da ditadura, silenciando uns e servindo a outros. Houve abençoados pela censura que construíram impérios de comunicações. Lembrar os jornalistas que resistiram ao arbítrio não pode implicar o esquecimento daqueles jornalistas e jornais que estiveram a favor do arbítrio, louvando em suas páginas os grandes feitos dos militares, suas conquistas econômicas e a pacificação do país, celebrando a eliminação dos terroristas e dos maus brasileiros que ameaçavam a ordem e o progresso. Essas palavras eram recorrentes na maior parte da grande imprensa, não exclusivamente devido à censura, mas, principalmente, porque seus editores e leitores assim viam a realidade. Não se pode silenciar tampouco a respeito das manchetes e dos editoriais às vésperas do 31 de março de 1964, clamando pela intervenção militar contra a baderna, sinônimo aí usado para se referir aos movimentos que defendiam projetos por reformas ou revolucionários. Esse sentido civil do golpe da ditadura precisa ser resgatado e, sobretudo, compreendido. Arão e Hollenberg, 2022. Bom, a fonte 2 a gente tem os jornais, né? Jornal em 1º de abril de 1964, contra o golpe. Então aqui guarnições do exército marcham para sufocar a rebelião em Minas Gerais. Jango, governo manterá a ordem e a democracia. Povo e governo superam sublevação. O movimento subversivo declina e o general Jair Dantas, com mão de ferro, vai dominando a situação. Tá? Então esses daqui são os jornais contra o golpe. Então jornal Diário Carioca e A Noite. E aqui a gente tem a fonte 3, jornais em 1º de abril, também em 64, a favor do golpe. Então aqui é o jornal O Dia, tá? E aqui é Diário da Meia-Noite. Então manchete aqui no Dia: fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Jango asilado no Paraguai. E aqui é Ranieri Mazzilli é o presidente. CL anunciou a vitória da legalidade. Jango deixou Brasília. Cruel e Mourão se reúnem com outros generais. De agora em diante, vamos caçar os agentes de Moscou, Pequim e Havana. Então, nesse material aqui, a gente já tem os jornais a favor do golpe. Vamos avançar aqui, então, para a correção. Deixa eu tirar minha imagem aqui da frente, ampliadinha nela. Então vamos lá, a leitura da correção. Correção. Como os jornais retrataram o golpe militar. De um lado, havia os jornais que denunciaram o golpe militar e que apoiaram o presidente João Goulart, Jango, mostrando que ele ainda tinha legitimidade para ocupar seu posto e que resistia às tentativas de depô-lo. De outro lado, havia os jornais que eram favoráveis ao golpe e que mostraram as ações para depor o presidente como corretas, justificando que o comunismo seria banido do país. Ressaltavam também que Jango já não era mais o presidente do Brasil. Correção. 2. Qual foi o papel da imprensa durante a ditadura? De um lado, a imprensa foi um espaço de denúncia aos primeiros atos dos militares, também divulgando ideias contrárias ao regime. Depois, passou a ser censurada, e somente a partir de 1976, com o afrouxamento do regime,
houve espaço novamente para a imprensa crítica, que fortaleceu o movimento pela redemocratização do país, por noticiar os protestos e trazer críticas veladas ao governo. Por outro lado, parte da imprensa colaborou com o golpe, divulgando as notícias da forma como o governo queria e aprovava, sendo uma grande colaboradora da ditadura, tornando-a viável e simpática para a maioria da população. Não por acaso, grandes grupos de mídia impressa, televisiva e de rádio se expandiram naqueles anos, com verbas publicitárias do governo aos seus jornais e revistas, além das facilidades que os militares proporcionaram para sua expansão. Vamos ler um trecho do Ato Institucional número 5, AI-5, a seguir. Por que o AI-5 pode ser considerado antidemocrático e um meio de endurecimento do regime militar? Ato Institucional número 5, AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos, com base neste ato, importa, simultaneamente, em: Item 1. Cessação de privilégio de foro por prerrogativa de função. Item 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Item 3. Proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. Item 4. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. E C. Domicílio determinado. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Bom, aqui indicando materiais antes da gente passar para a correção, neste QR Code vocês podem acessar o áudio, tá, do período aí em que o ato institucional número 5 foi anunciado. Então esse aqui é o QR Code. E o outro material, um vídeo de cerca de 5 minutos da TV Cultura, referente aos acontecimentos ali em maio de 68. Então esse é o QR Code que vocês podem utilizar. Mas vamos retomar lá a correção. Então, na correção, por que o ato institucional número 5 pode ser considerado antidemocrático e um meio de endurecimento do regime militar? Segundo os próprios termos da lei, o Presidente da República concentrou em si os poderes do país, podendo fechar os espaços legislativos em todas as instâncias, ao dar-lhe o recesso. Isso se aplicava aos poderes federal, estadual e municipal. Poderia decretar o estado de sítio no país, quando era decretada a perda de controle da ordem. Foram confiscados os direitos políticos, impedindo os cidadãos de votar e de ser votados. Esses estavam também proibidos de se manifestar politicamente e de frequentar determinados lugares. Houve ainda a suspensão do habeas corpus àqueles considerados inimigos políticos, o que feria um dos direitos fundamentais do cidadão, que é poder responder em liberdade até que seu processo seja julgado. Então aqui vamos finalizar a exposição do material com a sessão que aprendemos hoje. Analisamos as concepções políticas e culturais trazidas pela cultura juvenil, a partir da década de 1960. Investigamos as influências e os desdobramentos do maio de 68 no Brasil e no mundo. Então está finalizada a exposição do material. Até segunda-feira, até breve.